Está no ar, Cuidado que Transforma, com o Wellington Silva na Tendência. Participe pelo nosso WhatsApp 61 982 12 69 14. Sobe ao céu do nosso Brasil e desce no seu melhor streaming de áudio mais um programa Cuidado que Transforma, que é um órgão oficial do projeto Cuidado que Transforma, idealizado por quem vos fala, o Wellington Silva. Hoje é sábado, dia 12 de julho, o horário marca 10 horas e 2 minutos, lembrando que nós estamos pela Rádio Tendência FM e o nosso WhatsApp já se encontra liberado para você participar conosco aqui do programa Cuidado que Transforma. O nosso WhatsApp é 619-8212-6914, 8212-6914. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã. E hoje nós estamos com um programa muito mais do que especial. O nosso projeto Cuidado que Transforma realiza hoje na cidade de Lusiânia, lá no Parque Estrela d'Alva 8, a primeira edição do Mulheres que Transforma, que sem sombra de dúvida vai ficar marcado em nossas memórias. Então você, mulher que está nos acompanhando, não perca essa oportunidade de ter a sua vida transformada através da primeira edição a primeira edição do Mulheres que Transforma. E pegando essa pegada da primeira edição de Mulheres que Transforma, o nosso programa de hoje também traz esse tema, Mulheres que Transforma. E eu não encontrei uma pessoa melhor para estar conosco nesse programa do que ela mesma, Alexandra Tertuliano. Seja bem-vinda, Alexandra. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse projeto que tem sido assim transformador, né? Nós sabemos a importância que o conhecimento ele traz hoje para as nossas vidas com o acesso tão facilitado que nós temos. Então é uma honra poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, da minha história, como ser uma mulher que passou por tantas coisas na vida tão jovem, conseguir transformar a vida de tantas outras mulheres. Então é uma honra estar aqui hoje. É uma honra pra gente ter você conosco. Eu conheci um pouquinho da sua história, acredito que ao passar do tempo a gente vai conhecendo melhor ainda, porque é algo que inspira, né? Nós vivemos em uma sociedade que está em constante transformação, né? Nós entendemos que antes da virada do milênio, as pessoas tinham uma perspectiva de vida totalmente diferente da atual. A mulher hoje em dia, ou a mulher até no milênio, até ali aos anos 2000, a mulher era vista como uma figura frágil, uma mulher dependente, né, que se limitava aos deveres da casa, não tinha uma voz independente, não tinha um papel de protagonista na própria história, sempre estava ali ao lado, né, do seu esposo, sempre estava ali ao lado, cuidando da família. A mulher se resumia a isso. E dos anos 2000 para cá, a mulher já assumiu o protagonismo, né? Você vê que quem descobriu a vacina para a própria Covid, né, da que nós vivemos aí a pandemia dela, foi uma mulher, né? Então as mulheres estão assumindo um protagonismo de suas próprias histórias. Só que tem mulher que acaba se perdendo, porque é um boom. Você deita acostumado com a realidade e acorda já com uma outra realidade, né? Então muitas mulheres acabam se perdendo e tem mulheres que acabam sucumbindo, né, a esse viés já ultrapassado. Antes de nós entrarmos nesse assunto, nesse campo, eu quero que você, Alexandra, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é a Alexandra Tertuliano? Da onde você veio? Quem é você hoje? Qual que é a sua visão de mundo? E o que você tem para oferecer? O que você vai nos palestrar hoje à tarde? Lembrando que a Alexandra Tertuliano é a nossa palestrante principal, é ela que vai dar o pontapé inicial da primeira edição do Mulheres que Transforma, e ela vai trazer pra gente uma palestra sobre a essência da mulher, porque como eu acabei de falar, a mulher ela é uma das figuras que mais sofreram alterações nos seus papéis no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, porque até os anos 2000, como eu expliquei, tinha uma visão
Dos anos 2000 até 2010 já tinha uma outra visão, de 2010 para 2020 e assim sucessivamente. E a mulher é uma das figuras que mais sofrem, né, que mais sofreram. Um exemplo, até os anos 2000 a visão da mulher era de casa, né, e até na religiosidade a mulher tinha um papel que era intacto, não podia mexer na mulher. O homem podia desenvolver vários papéis, a mulher não, a mulher ela tinha sua função limitada. Hoje não, hoje a mulher ela é protagonista. Então nós precisamos trabalhar sobre isso, nós precisamos falar sobre isso. E a primeira edição Mulheres que Transformam, ela vem para trazer isso. Ela vem para mostrar para a mulher que ela tem esse poder transformador. A mulher, ela consegue, ela traz consigo uma característica que ela consegue mudar. Ela muda com facilidade. O homem não, o homem ele é intrínseco. O homem, para ele mudar, tem que ser trabalhado e muito bem trabalhado. Porque conforme for a experiência que o homem passa, ele regride. Ele volta atrás e acaba sendo mais resistente. A mulher não, a mulher é mais flexível, é mais adaptativa. Então, antes de nós aprofundarmos nesse tema, eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência, o que você tem a oferecer hoje, e faça o seu convite para a mulherada que está nos acompanhando pela Rádio Tendência FM. Lembrando que você acompanha o nosso programa através do seu streamer favorito, ou também nós temos o nosso site, né? Nós temos aí o site da Rádio Tendência FM.com.br, né, tendenciafm.com.br. Nós também temos o nosso aplicativo disponível pela Apple Store e também pelo Play Store, e também você escuta pela Alexa. É só você falar: Alexa, toca Tendência FM, e ela já vai bonitinho lá no sinal da nossa Tendência FM. Você escuta o programa Cuidado que Transforma. Lembrando que eu tô aguardando a sua participação pelo nosso WhatsApp. Alô mulherada, alô todo mundo, vamos lá participar. Lembrando que o nosso WhatsApp é 61982126914. 82126914. É com você, Alexandra. Então, bom dia. Meu nome é Alexandra. Eu sou do Ceará. Vim de lá com 6 anos de vida e moro no Valparaíso. Hoje eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou serva, faço parte da liderança, né, de um ministério também em Valparaíso de Goiás. E assim, falar quem é a Alexandra hoje resumia tantas coisas. No meio de tudo isso também sou mãe atípica do Bernardo, que é até a nível de suporte 2. E com isso a gente já imagina tanta coisa, né? Tantas dificuldades. Mas hoje eu sou uma mulher que hoje ela sabe se priorizar, ela sabe se cuidar, e ela sabe que para ela dar conta de tudo isso que ela precisa saber quem ela é, e ela precisa também respeitar os seus limites. Porque quando a gente fala principalmente sobre ser mãe atípica, a gente sabe que várias vezes no dia a gente chega assim no ápice do seu limite, mas que você precisa respirar e recomeçar de novo. Então, hoje vou completar 28 anos, nasci no Ceará, fui adotada por um casal que sonhava em ter uma filha e não teve. Minha mãe até chegou a engravidar, mas ela perdeu, e eles já eram bem mais velhos. Quando a minha mãe me adotou, ela tinha, acredito que 53 anos. Então, assim, foi a realização de um sonho. Só que a gente sabe que nem todo sonho que a gente idealiza, ele é como a gente gostaria. E quando eu completei 6 anos de vida, a minha mãe faleceu de Chagas. Então, meu pai, ele teve que cuidar de mim, do meu irmão, que ficou, né, o mais novo, porque os outros já eram todos casados, tinham suas vidas. E aí foi onde realmente começou a ter que começar a criar a minha história, porque o meu pai era homem, ele precisava trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa, e fiquei eu e meu irmão. Então, com isso, todos os dias eu tinha que aprender uma coisa nova. Então, vocês imaginam uma criança com 6 anos, sem mãe, com outro irmão que era mais novo, acredito que na época devia ter 17 anos. E a gente precisou começar a se adaptar. E eu, como mulher, precisei então aprender a me proteger, a me defender. E com isso tive que passar por muita coisa. Passei por muita humilhação, por não ter mãe, pelas pessoas, até da própria família, acharem que eu vivia largada na rua. Mas se eu for falar assim, falando sobre essência, já entrando nesse tema,
eu acredito que não foi de mim, mas eu sempre tive uma resiliência muito forte. Então eu nunca me deixei levar pelo que as pessoas falavam, pelo que as pessoas idealizavam que eu seria. Porque eu sempre tive em mente o que eu queria ser. E eu acho que hoje isso é o que falta nas mulheres, né? A gente precisa ter em mente o que você quer ser. Ah, não, mas eu já sou velha, eu não tenho mais esperança. Mas então você vai ficar vivendo os dias só por viver, né? A gente tem esse poder de todos os dias recomeçar. Então, e se hoje você decide mudar a sua história? Você tem em mente o que você quer ser? O que você idealiza para o seu futuro? Eu sempre idealizei, eu sempre fui muito sonhadora. Então eu acredito que isso era o que me trazia muita esperança nos dias mais difíceis. Porque mesmo passando por tantas coisas que eu precisei passar, eu sabia o que eu queria ser e o que eu precisava fazer para chegar até onde eu queria. E se você perguntar, mas qual era o seu maior sonho? O meu maior sonho não era cursar uma faculdade, não era nada disso. Sempre teve, mas o maior sonho da minha vida era constituir a minha família. Era viver aquilo que eu nunca tinha vivido, que eu nunca tinha tido assim, a oportunidade de acompanhar. Porque infelizmente, né, a minha mãe faleceu, então o meu pai ele ficou sozinho. E aí durante esse tempo eu queria muito sonhar como que seria uma maternidade. Como que seria realmente, sabe, um domingo de manhã maravilhoso, aqueles momentos que a gente passa com a nossa família, um café da manhã, por mais simples que seja, era o meu sonho. Então eu sempre tive isso em mente na época da escola, comecei a planejar, e aí surgiram tantas outras coisas que tentaram me tirar assim, desse meu foco. Mas eu sempre buscando, e aí conheci ao Senhor. Aos 12 anos eu me converti, e ali eu comecei a me permitir ser tratada. Porque a gente sabe que quando as pessoas ferem a gente, o nosso emocional ele fica muito abalado, a gente fica sem estrutura. Então, assim, eu me apeguei no Senhor. O que me dava esperança? Naquele momento eram as promessas que Deus tinha pra mim, era aquilo que eu queria viver. Então as coisas elas foram se alinhando. E no dia 16 de novembro de 2012, eu conheci o meu esposo em uma igreja. E ali eu acredito que foi onde iniciou assim, o maior pontapé da minha história. Porque o local que eu morava, até os meus 17 anos, era um local assim bem difícil. Era uma casa, um barraco, né? Vamos falar assim, não era uma casa. Não tinha nem água encanada. Então vocês imaginam, eu morava num barraco. Um barraco de fundos assim, onde a gente vivia muita humilhação. E com isso eu falava, eu não quero isso pra minha vida. Eu preciso sair daqui. Só que nesse período eu já trabalhava e eu já sustentava o meu pai e o meu irmão com o meu trabalho que era um estágio de ensino médio. Então vocês imaginam, naquela situação, sustentando duas pessoas, uma pessoa que ainda, meu Deus, eu ainda era menor de idade. Então você imagina, não tinha nada para eu pensar, qual era a esperança que eu tinha? Né? Mas como eu falei, no meio disso tudo eu me apeguei a um Deus que ele trouxe de volta todos aqueles sonhos que a vida tentou me roubar. E com isso eu comecei a construir. E aos 18 anos eu casei com meu esposo. Nesse mês de junho fez 10 anos que nós namoramos e em outubro nós completamos 10 anos de casado. E ali eu dei um pontapé inicial para o maior sonho da minha vida, que era realmente construir uma família. Aos 21 anos eu engravidei do Bernardo, que assim, por mais difícil que seja a maternidade atípica, é a realização do meu sonho, não romantizando o autismo, mas romantizando o que a maternidade ela me proporcionou como cura. Porque a vida ela sempre tenta nos levar para a parte difícil, para a gente se apegar nas dificuldades, né? Realmente em tudo aquilo que a gente tem que enfrentar, passar. E infelizmente a maternidade, ela hoje é um peso para a mulher, né? Eu estava até comentando ontem com uma amiga e eu falei, mas não adianta porque o meu esposo ele sempre foi muito parceiro, mas o meu filho não queria ele quando ele queria me ajudar, que eu já estava cansada. Então assim, a maternidade ela suga muito da gente, ao mesmo tempo que ela foi a minha maior cura. E no meio disso tudo eu tinha um sonho de cursar psicologia. E aí eu falei, e agora, né? Porque já era mãe, tem as despesas, não é um curso, querendo ou não é um curso barato. E mais uma vez o Senhor me fez uma promessa. E assim, sempre que eu tentava realizar algo, eu comecei a pedir a permissão do Senhor que Ele me direcionasse para aquilo.
Então, no meio disso, eu ouvi uma profecia e me apeguei com ela. E fui na faculdade, fiz a minha matrícula. Porque é como eu falei, se você ficar só sonhando, não vai mudar nada. Tá? Que quando a gente sonha, a gente alimenta, né, a esperança que existe em nós. Mas eu falei, quer saber, eu vou fazer a minha matrícula e vai ter que dar certo. E assim, se vocês perguntarem se tinha, não tinha, gente. Não tinha de onde tirar, não tinha o que fazer. Mas aos poucos foram surgindo. E quando a gente dá um passo assim tão grande, a gente também sai daquele nosso nível de... Como é que eu posso falar? Não seria superficialidade, mas a gente sai de um nível e começa a caminhar para ver aquele sonho se realizar. Então, assim, a mulher, ela tem um papel de ser muito resiliente, né? De sonhar, de ter mesmo essa de ir atrás. Então, a gente não pode nos deixar levar pelas dificuldades, porque senão a gente fica no mesmo rastro. E com isso, hoje, eu, com 28 anos, constituí a minha família. Estou no 8º semestre de psicologia, acabei de me matricular em mais um curso superior. Porque, assim, eu ainda almejo alcançar muitas coisas, mas para isso acontecer, eu também preciso de muita coisa pela frente. Então, se resume a tanta coisa, mas eu acredito que esse é um bom resumo para a gente começar, né, a falar sobre realmente resiliência, sobre o poder que a mulheres que transformam, mas a gente sempre pode transformar outras vidas, né? Às vezes você tá aí na sua casa e você pensa, mas eu não tenho nada de bom para oferecer. E eu tenho certeza que você já passou por alguma dificuldade, por algum momento muito difícil e você conseguiu sair dele. Então, se você só comentar isso com outra mulher, às vezes ela pode estar passando pelo mesmo momento que você. E ela vai falar, nossa, mas você conseguiu assim, eu acho que eu também vou conseguir. Então, mulheres que transformam, não é para mulheres que estão lá no topo, não são só para elas. A gente que vive o nosso dia a dia como mãe, como dona de casa, às vezes a nossa amizade, ela também pode levar cura para outra mulher. Então, o papel fundamental da mulher, porque a gente sabe que a mulher, ela é a base de tudo, no sentido de ter aquela sabedoria, aquela forma de diferente, sabe, de lidar com as coisas. Então, às vezes, a sua amizade, ela já pode transformar a vida de outra mulher. Você não precisa ter algo tão extremo para contar, para compartilhar. Mas você dividir histórias, dividir experiências já vai transformar a vida de outra. Então eu acredito que esse projeto, Mulheres que Transformam, é nesse intuito. Não precisa de nada mirabolante para a gente conseguir ajudar outras. Se uma segurar na mão da outra, com um pouco de experiência ou com muita experiência, a gente vai conseguir ter melhora, sabe? Nesse mundo que hoje em dia as pessoas querem enfiar de goela abaixo que as mulheres são extremamente competitivas. E não precisa ser assim. Realmente a gente pode uma segurar na mão da outra e falar, olha, eu já passei por isso, você também vai conseguir passar. Não são coisas extremas, são coisas simples do dia a dia, mas que realmente têm o poder de transformar. E esse é o intuito, né, desse projeto, é que realmente a gente possa levar esse conhecimento, que a gente possa compartilhar testemunhos, sabe, experiências. É tão maravilhoso quando você acha alguém para você conversar e você tá ali contando uma história e a pessoa passou por algo parecido e você fala, nossa, mas olha só como você conseguiu, né? Então eu acredito que é isso. Hoje eu acredito que vai ser uma tarde assim transformadora. Não por tudo que vai ser falado, não pelas histórias, mas tantas, sabe, são tantas experiências únicas que a gente pode viver. E quando a gente abre o nosso coração realmente para ouvir algo que vai nos trazer mais conhecimento, que vai nos trazer novas perspectivas de olhar, porque às vezes no nosso dia a dia, nessa arrumação de casa, de cuidar de filho, de cuidar de marido, de estudar fora, sabe, de tentar carregar tudo, a gente fica sobrecarregada. E um momento como esse, eu acho que ele é assim essencial para a gente conseguir desvincular um pouco de tudo e tirar um tempo só para nós. Então eu acredito que assim, falei demais porque eu falo muito, mas dá pra gente começar bem pra vocês entenderem, né, qual é o maior objetivo de tudo isso. Excelente, você fez um apanhado da sua história, refletindo o papel da mulher. Você falando sobre a questão da sua história, da sua trajetória, eu também, nós fazemos parte da mesma turma de psicologia.
E não é nenhuma novidade que na nossa turma ali 80% é mulheres, né? Tem muitas mulheres. E a psicologia brasileira, é até uma curiosidade, todas as normas técnicas, resoluções, documentos que o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, emite, ele sempre emite trazendo primeiro psicólogas e psicólogo, porque a psicologia é majoritariamente feminina. A presença da mulher é muito grande. Então, nisso você vê a flexibilidade da mulher, a adaptabilidade da mulher. Ela não se conforma com aquela realidade, né? A mulher, dificilmente a mulher, quando ela se vê diante de possibilidade, diante de oportunidade, diante de tantas coisas, dificilmente você vai ver uma mulher conformada. Você só vê uma mulher conformada quando ela não consegue enxergar uma nova possibilidade. No mês passado me fizeram uma pergunta, e eu até comentei aqui dentro do programa, no programa passado. Fizeram assim: Wellingson, por que a mulher que ela é vítima de violência, ela não consegue sair, né? Ela às vezes troca de parceiro, mas é como se ela herdasse aquele histórico de violência. É porque talvez a mulher já está acostumada, já repete aquele padrão. É o ciclo. É o ciclo da violência. Só que quando a gente traz essa oportunidade, quando a mulher ela vê que ela pode transformar, que ela pode romper, que é algo que está ao alcance dela, a mulher ela abraça. A mulher ela consegue abraçar, ela não se rende à violência, ela não se rende. Ela só aceita quando realmente ela acha que não tem jeito. Porque às vezes vem de uma criação. Porque um exemplo, você contando a sua história, você tinha tudo para dar errado. Era para ser uma mulher que poderia continuar lá no interior, endossando as estatísticas, né, de dependência familiar. Você poderia aceitar: eu nasci como vítima, vou permanecer como vítima e eu vou ser coadjuvante da minha história. Não, você assumiu um papel, né? E é isso que é fascinante. Você que está nos acompanhando, nosso WhatsApp é 8212-6914, 8212-6914. Se você tem dúvida, para tirar suas dúvidas, lembrando que é só a Tendência FM que oferece para você essa oportunidade. Eu sei que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, Alexandra, mulheres que têm vontade de mudar de vida. Só que muitas das vezes a gente fica preso no porquê. Como que eu vou fazer isso? E não é uma motivação, mas uma das coisas que faz uma pessoa mudar de vida é a consciência de que ela pode mudar. Se ela tomar essa consciência, ela muda. Nada impede alguém de mudar quando ela toma consciência de mudar. Conta pra gente como que é a sua experiência hoje, né? Qual a sua visão hoje, quando você olha para tudo que você passou, tudo que você enxergou, tudo que você trilhou. Qual que é a sua sensação hoje em dia? O que você sente quando você olha para a sua história e fala: poxa, eu passei por tudo isso, eu trilhei tudo isso. Quem sabe lá atrás, ou quem sabe há um ano atrás, você nem imaginaria que estaria aqui, você nem imaginaria que a sua história hoje poderia ser, né, motivo de palestrar para outras mulheres que estão vivendo em realidades não igual à sua, mas em condições semelhantes à sua, né? E hoje em dia você está aqui no estúdio de rádio falando que é possível, tem como, basta querer. E eu quero que você passe para quem está nos acompanhando do outro lado do rádio, o que você sente hoje quando você conta a sua história. Então, voltando um pouquinho, né, para essa questão de assim, a gente se coloca muito como vítima. E por um bom tempo eu aproveitava. Não é que a gente se aproveita, mas de tanto a gente ouvir, a gente pega como verdade absoluta. Então, assim, quando eu contava pra alguém: minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos, a pessoa já falava: nossa, tadinha. No meu período de infância, isso pra mim foi se tornando como... Não é como se eu gostasse de falar, mas é como se eu tivesse recebido aquilo e falasse: nossa, mas eu sou tadinha mesmo, né? Coitadinha. Vivo aí sozinha, meu pai tem que trabalhar, tenho que me virar. Então, por muito tempo, eu ainda tive que lidar com isso, né? Eu entrei nesse local de vítima.
E olha que eu vou te falar, pra sair dele é muito difícil. Porque assim, a gente meio que se acomoda das pessoas olharem com aquele olhar de pena, né? É algo que você fala, nossa, mas é tão estranho. Mas a gente, quando conta que a pessoa fala, é como se você... Não é que você se sente acolhido, mas você acha que você tá sendo acolhido por aquilo e não é. Porque não é, né, uma forma de falar, nossa, tadinha. E a gente não pode se prender a esses rótulos que colocam na gente. Infelizmente, a nossa sociedade ela ainda tem muito disso. Então chegou um momento que eu precisei parar e falar, não. Mas eu ter passado por tudo isso, eu ter vivido tudo isso e ainda assim continuar construindo a minha história. Eu tive que recomeçar várias vezes eu tive que recomeçar e falar, não, acho que desse jeito não vai dar certo, eu vou ter que tentar assim. Então, assim, é você começar a se tornar protagonista da sua história, né? Não ser ali somente uma marionete, que a sociedade ela vai falando que você vai ser, ela vai ali te destinando a um caminho. Ah, mas se eu passei por isso, a minha vida ela vai ser assim. E ela não tem que ser assim. Realmente, não é fácil tomar uma decisão. Não é fácil você conseguir mudar a sua história e não é do dia pra noite. Eu levei quantos anos na minha vida para conseguir pelo menos tirar esse pensamento de mim, de que não, eu não era uma vítima e eu não era uma coitada. Eu precisava ser alguém que ia mudar a história da minha vida, que ia mudar a história da minha família. Então, assim, hoje eu olho para minha trajetória e eu entendo por quê, né? Nunca vou falar para você que eu entendo o porquê da minha mãe ter morrido, porque a gente sabe que essa questão de morte é uma coisa que todo mundo está sujeito a todo momento, né? A vida, ela faz parte disso. Então, assim, mas como é que a gente vai conseguir se superar depois de um luto assim? A gente precisa seguir a nossa vida, a gente precisa seguir a nossa história. E tem pessoas que também precisam da gente. E às vezes eu converso com meu pai e ele fala, minha filha, foi Deus que te botou na minha vida, porque quando eu perdi a sua mãe, eu fiquei sem chão, mas eu tinha você para me dar forças. Então, assim, hoje o meu pai, ele tem 71 anos de vida. E se você falar, e aí, como que é? Eu cuido do meu pai até hoje, desde quando eu me casei. Eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, ele largou tudo para me criar. Então, hoje, o mínimo que eu posso fazer por ele, na condição que ele vive, é dar para ele tudo que ele me deu. Né, ele teve que abrir mão de muitas coisas e hoje, se precisar, eu abro mão para ajudar ele, para cuidar dele. Então, hoje, além de tudo, financeiramente, eu ainda consigo cuidar do meu pai. E olha que a gente podia ter se prendido naquela história de eu viver ali nas costas dele, me acomodar, como a gente vê muitos jovens hoje, né? Mas todo mundo tem a opção de todos os dias escolher fazer diferente a sua história. Então, assim, eu não sei, às vezes você tá passando por algo semelhante ou você tá vindo de um luto que você não conseguiu superar. Mas a gente tem que entender que por mais difícil que seja, a nossa vida ela precisa continuar. E a gente sempre pode mudar. A gente sempre pode transformar o ambiente que a gente vive. Então hoje, quando eu olho pra minha trajetória, eu falo, cara, o que eu vou fazer disso, né? Se eu guardar, imagina tudo que eu passei, se eu guardar isso só pra mim, de que vai me trazer? Hoje não tem mais dor. Mas se eu levar isso para outras mulheres, voltando para aquele sentido, quando a gente compartilha as nossas experiências, a gente realmente tem esse poder de ajudar pessoas que estão passando. Então hoje eu carrego o meu testemunho, não vou te falar com orgulho, mas orgulho sim, de saber que eu consegui superar e posso levar ele adiante para mostrar para outras mulheres que elas também podem superar. Mas hoje eu olho com gratidão, né? Gratidão por ter sido resiliente, por mesmo com tantas dificuldades ter conseguido vencer. Porque hoje, se você me falar, mas você já tem uma vida estruturada, não tenho. Ainda vai faltar aí pelo menos uns 10, 20 anos para mim construir tudo que eu sonho. Mas todos os dias eu planejo. E eu continuo da mesma forma, como aquela menina que sonhava, procurando ver como é que eu vou fazer, sempre sentando, conversando com meu esposo, olha, esse é o nosso plano, como é que a gente vai fazer para alcançar? Nada é construído do dia para a noite, mas se a gente toma uma decisão, a gente sempre consegue mudar. Então, assim, hoje eu olho com muita gratidão, com muita resiliência e com muito amor para outras mulheres, por saber que independente da história que elas vivem, elas também conseguem mudar.
Muito bem, você está acompanhando o programa Cuidado que Transforma. Lembrando que nós vamos ao ar todos os sábados às 10 da manhã pela Tendência FM. Você nos acompanha, você tem 4 meios de nos acompanhar. Você pode nos acompanhar pelo site tendenciafm.com.br. Você pode nos acompanhar pela Alexa. É só falar, Alexa, tocar Tendência FM. Ela já vai certinho no sinal. E você também pode nos acompanhar pelo aplicativo. Se você tem um iPhone, você encontra o aplicativo na sua Apple Store. Se você tem um Android, você nos encontra na Play Store, tá bom? O nome do aplicativo é Rádio Tendência FM. Nós vamos agora ao nosso comercial, lembrando que este é um programa especial. Nós estamos aqui fazendo a cobertura especial da primeira edição do Mulheres que Transforma, que vai acontecer daqui a pouquinho às 15 horas, lá no Parque Estrela d'Alva 8, na rua 54, quadra 123, lote 7, Parque Estrela d'Alva 8. Esse endereço é já chegando na Soja. Para quem não conhece, ali no Parque Estrela d'Alva tem aquela quadra do Gedel, e essa localização fica no final da rua da quadra do Gedel, chegando já na Soja, ali sentido os americanos, tá? Então você vai estar conosco, é um evento voltado totalmente para as mulheres, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito especial. Vai estar conosco a Alexandra Tertuliano, essa que está aqui com a gente, e você está aí acompanhando a história linda dela. Vai estar conosco também a Vânia Lopes, que daqui a pouquinho ela vai estar dando a sua participação aqui dentro do programa Cuidado que Transforma. Inclusive já quero deixar um abraço muito apertado para a Vânia Lopes, que também vai estar conosco falando sobre educação financeira, e tanto é que, modéstia à parte, depois da palestra da Alexandra Tertuliano, eu acredito muito que essa da educação financeira também é muito importante, né? Porque no ciclo da violência, né, o que segura a mulher dentro desse ciclo é essa dependência financeira. Então, quando nós damos para ela essa independência financeira, aí a história muda. Então eu quero mandar um abraço muito especial para a Vânia Lopes, que também vai estar conosco daqui a pouquinho nessa edição do Mulheres que Transformam. Vamos aos nossos comerciais e já eu volto com vocês. Você está ouvindo Cuidado que Transforma com o Wellison Silva na Tendência. É 10 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o programa Cuidado que Transforma pela Rádio Tendência FM. Lembrando que você nos acompanha através do nosso site, que é tendenciafm.com.br. Você também nos acompanha pela Alexa. Tem gente nos acompanhando pela Alexa. Então é só você falar, Alexa, tocar Tendência FM, que ela já vai direitinho no nosso sinal. Você também acompanha a gente também pelo aplicativo da Rádio Tendência FM. O nosso aplicativo está disponível na Apple Store e também no Play Store, tá bom? Lembrando que o programa de hoje é um programa especial, né? Nós estamos trazendo aí a cobertura em tempo real da primeira edição do Mulheres que Transforma. Lusiânia cedia no dia de hoje a primeira edição do Mulheres que Transforma, lá no Parque Estrela d'Alva 8, aqui em Lusiânia, lá na rua 54, quadra 123, lote 7, Parque Estrela d'Alva 8. Para quem não conhece, lá no Parque Estrela d'Alva 4 tem a quadra do Gedel. O evento vai ser realizado no D'Alva 8. Eu tô dando a quadra do Gedel como referência porque a localização fica no final da rua da quadra do Gedel, chegando na Soja. Você vai descer aquela rua sentido aos americanos. O lugar onde vai ser celebrado o evento é na última quadra, depois já tem a Soja e aí acabou Lusiânia. Literalmente, eu costumo dizer, Alexandra, que é literalmente no final de Lusiânia, né? Mas eu tenho certeza que se até no deserto João Batista pregava e Deus enviava a multidão, né? Quem tem sede de transformação, você vai estar conosco. Wellison, como que eu faço para ter a localização do evento? Você vai entrar em contato conosco. Você vai mandar mensagem pra gente no nosso Instagram, @cqt.off, @cqt.off no Instagram. E você vai solicitar lá a nossa localização, que nós vamos estar disponibilizando para você. O evento começa às 15 horas, tá bom? Nós estamos recebendo aqui a Alexandra Tertuliano, ela que vai trazer aí a palestra sobre a essência da mulher, né? Nós estamos aqui desde as 10 da manhã trazendo essa cobertura, mostrando para você a importância de você estar conosco nesse evento. Não é um evento motivacional, nós não estamos aqui para motivar ninguém, até porque a transformação ela parte da disciplina e não da motivação. Hoje você está motivado, amanhã você pode não estar, mas quando você tem essa disciplina
né? Quando você tem essa consciência de estar disciplinado, você começa a ser transformado, a ter a sua história transformada, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Nós estamos aqui recebendo muitas participações, gente de todo lado. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do Valparaíso. Tem gente te ouvindo no Valparaíso, Alexandra. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para as minhas amigas, né? Que voltando para esse assunto de mulheres que transformam, que são assim hoje uma base muito importante para quem eu tenho me tornado. Eu quero mandar um abraço muito especial para a Lindinalva, que é lá da nossa igreja, a líder das nossas irmãs, que é assim uma mulher que me inspira muito, que ela tem esse cuidado especial, ela tem tanto amor, e é sobre isso, né? É como eu falei, a gente não precisa de muito, mas de mulheres que estão dispostas a segurar na mão de outras para realmente cuidar, transformar. Quero mandar um beijo muito, muito especial para Renata, que é uma amiga assim que o Senhor me presenteou, a Juju, que tá aqui comigo. Então, assim, são pessoas que têm segurado na minha mão e que a gente tem conseguido caminhar juntas, compartilhando histórias, momentos. E para minha sogra, né, que eu ainda quero compartilhar um pouco com vocês, que é, assim, o amor da minha vida. Ela fez esse papel de mãe. Então, assim, eu sou muito realizada porque Deus, Ele colocou no meu caminho. E eu escolhi também, né, as pessoas que iam segurar na minha mão para caminhar comigo. Então, quando vocês veem tudo isso, vocês podem ter certeza que tem outras mulheres que também seguram na minha mão e que me ajudam todos os dias a superar todos os desafios, né, com muita risada, muito choro, mas que não precisa de muito para a gente poder caminhar como outra mulher e transformar a vida dela também. Não precisa ser um fardo que a gente tem que carregar sozinha, né? A gente precisa escolher as pessoas certas para nos ajudar a caminhar e a superar desafios, obstáculos, né? A se curar também, porque às vezes muitas mulheres são imposto pra gente, né? Como eu falei, a questão da competição, mas ainda existem também muitas mulheres dispostas a segurar na mão da outra, a realmente levar cura. Então, se você não encontrou essa mulher, que a partir de hoje, nesse evento, você se torne essa mulher que vai começar a segurar na mão de outras e vai caminhar junto, para que juntas vocês venham escrever também lindas histórias, né? Não é fácil, mas quando a gente não caminha sozinha, com certeza é muito mais leve. Excelente, excelente. Você está ouvindo aí a participação da nossa querida Alexandra Tertuliano. Então, você está mais que convidada, mulher. Você está mais que convidada para estar conosco neste evento. Lembrando que essa edição do Mulheres que Transforma é uma realização do projeto Cuidado que Transforma. Porque é só o cuidado, é só através de um bom cuidado que a gente consegue ser transformado. Então nós temos aí este evento de hoje, é um evento gratuito, você não vai pagar nada. Talvez você tá aí do outro lado, tá aí pensando, eu não vou porque chegando lá eu tenho que pagar uma entrada, tem que ter um investimento, tem que ter... Não, é um evento 100% gratuito. Quando nós estávamos na organização desse evento, Alexandra, a gente naquela correria preocupada, vamos fazer decoração, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e eu cheguei na conclusão, falei, gente, eu não vou fazer nada disso, eu vou deixar o espaço sem nenhuma decoração, porque o meu objetivo maior não é o espaço, é quem vai estar no espaço, né? Nós preparamos um ambiente acolhedor, mas que a mulher seja o centro. É a mulher que a gente precisa atingir, porque a mulher, ela também anda sobrecarregada. Você, na sua fala inicial, você falou sobre a questão da maternidade, e a maternidade hoje em dia ela está sendo um assunto tão sensível que tá virando um tema a ser debatido. A mulher, ela tá perdendo a graça pela maternidade. Não é porque a maternidade deixou de ser bonita, a maternidade é linda, né? Só que a maternidade, ela começou a ser vista como um troféu, como uma corrida, né? Eu cuido do meu filho melhor que o seu. O seu filho, se fosse meu filho eu já tinha batido, se fosse meu filho não fazia isso, meu filho não fazia aquilo. E a maternidade começou a virar uma corrida, uma competição. E as mulheres estão cansadas disso, porque um exemplo, já tiveram que fazer tanto movimento para alcançar o status que alcançaram hoje,
para no ponto que é delas, ela domina. A maternidade é algo da mulher, é algo... a mulher não nasce sabendo, mas quando chega o momento oportuno, ela sabe tirar de letra. Ela sabe como conduzir, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo... Tanto é que nós vamos ter também uma palestrante que vai falar sobre essa questão da mulher na maternidade. E ontem eu conversando com ela, ela falou assim pra mim, falou, Wellingson, eu vou falar sobre esse assunto, só que além desse assunto eu vou falar sobre a questão, porque não tem como a mulher ser mãe sem antes ser filha. Então, você só consegue, e a psicologia, ela é tão interessante, Alexandra, que eu não sei se foi dentro de sala de aula ou em que lugar que foi, eu escutei, acho que foi no meu trabalho, alguém falou assim pra mim, falou, Wellingson, a gente só consegue levar o paciente até o lugar que a gente chega. Aonde a gente chegou, a gente consegue levar o paciente. A gente não consegue levar o paciente além daquilo que a gente ainda não chegou. E é tão atual isso, então não tem como a mulher ser mãe se antes ela não for filha. Então eu acho bem interessante isso e vamos ter essa palestra rica. Então o evento de hoje, essa Mulheres que Transformam, o evento Mulheres que Transformam é um evento totalmente gratuito, aberto para toda a comunidade feminina da cidade de Lusiânia e região. Então mais uma vez eu vou repetir para vocês o endereço, é Rua 54, quadra 123, lote 7, Parque Estrela d'Alva 8, no final da Rua da Quadra do Gedel, chegando já na Soja. Ah, como que eu acho? Lá no Parque Estrela d'Alva 4 tem a Quadra do Gedel. Você chegou na Quadra do Gedel, você vai descer aquela rua sentido a Soja, sentido aos americanos. O local que nós vamos estar realizando é uma casa de oração e fica bem na última quadra, já chegando na Soja. Então eu aguardo todas lá e eu tenho certeza que vão ser impactadas com este evento, tá? Maiores informações você pode nos encontrar no Instagram, @cqt.off, @cqt.off. Vamos aqui, nosso sonoplasta Márcio, vamos a participação da Vânia Lopes. A nossa querida Vânia Lopes, ela é a nossa terapeuta comportamental e ela vai estar falando, palestrando sobre educação financeira. Então você que está aí do outro lado, você mulher que está aí do outro lado e deseja aprender sobre a educação financeira, quer deixar de ser dependente e passar a ser independente, eu tenho um convite para você na voz da querida Vânia Lopes. Olá, cidade de Lusiânia e região, aqui é a Vânia Lopes. Estou muito ansiosa para encontrá-los hoje às 15 horas, hein? Vamos para um date comigo? Gente, hoje eu vou entregar para vocês as 7 chaves da mudança da mente financeira e vou te contar o segredo que me fez adquirir a minha casa própria, mesmo meu esposo ganhando um salário mínimo na época. Ficou curioso? Não perde a oportunidade de aprender sobre como controlar as suas finanças. Conto com vocês hoje às 15 horas no Parque Estrela d'Alva 8. Aguardo vocês, um abraço. Muito obrigado, você acompanhou aí a Vânia Lopes, ela que é a nossa terapeuta comportamental e ela vai estar conosco hoje, palestrando sobre a educação financeira. Confesso que até eu fiquei com vontade dessas 7 chaves, viu? Até eu fiquei com vontade e eu tenho certeza que vai ser muito gratificante participar. Então, eu quero deixar aqui, reforçar o convite da Vânia. Muito obrigado, Vânia, pela sua participação aqui dentro do nosso programa. Ela que está nos acompanhando. Inclusive, ela até mandou um recado para você, Alexandra. Ela falou, olha, que história linda, falando do cuidado com seu pai e sobre luto. Tô aqui ligadinha, tá? Foi o recado da Vânia para todas as mulheres e em especial para Alexandra, deixando esse recado emocionante, esse convite emocionante para todas as mulheres. Então, mais uma vez, eu quero mandar um abraço também para Teliana Planes, que está nos acompanhando também. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando aí. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde de transformação. Lembrando que nós estamos pela Tendência FM, o relógio marca 10 horas e 54 minutos. Muito obrigado pela audiência de todos. Nós temos também aqui a participação da Antônia Salazar. Eu vou passar para o nosso sonoplasta para ele preparar aí a participação da nossa querida Antônia Salazar. Ela também que é psicóloga
e ela tem um recado importante para todos vocês, então se preparem, porque daqui a pouquinho nós vamos acompanhar aí o convite da nossa querida Antônia Salazar. Alexandra Tertuliano, fala pra gente um pouquinho hoje sobre a sua carreira profissional. Quem é a Alexandra hoje? Nós já falamos da essência da mulher. E hoje, quem é você falando profissionalmente? Então, hoje, inclusive agora eu iniciei assim, em um novo ramo na minha carreira, né? Eu comecei a cursar psicologia. E a princípio eu acreditava que esse seria o maior pontapé da minha vida. Mas a gente ainda sabe que tem muita resistência, né, da parte da mulher. E com isso, dentro também da maternidade atípica, eu precisei me reinventar várias vezes porque eu cuido do meu filho. E assim, não tem nada mais importante para mim do que priorizar cuidar dele. A gente sabe que uma criança com TEA, né, é bem mais difícil. A gente não confia o nosso filho a qualquer um. Então eu abri mão de emprego, eu abri mão de tudo. Comecei a trabalhar home office e assim eu consegui levar muito bem até hoje. Mas eu queria algo além, né? E contando sobre a minha história, vocês imaginam, eu tenho um amor muito grande por mulheres. Porque eu acredito que também faz parte do meu ministério. E isso engloba a psicologia. Isso engloba ter me apaixonado tanto por esse curso, que ele sempre nos traz esse olhar diferente, sabe? De amor, de cuidado, de empatia. Mas eu não queria só isso. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de rotina, então eu gosto de sempre estar em movimento. E com isso, sempre tive o desejo de fazer um curso na área da estética. Mas achava assim algo distante, não queria fazer sozinha, porque apesar de tudo também não gosto de viver só. E aí foi onde eu encontrei a Renatinha, né, que é a minha amiga hoje, amiga sócia e assim o meu braço direito. E juntas nós decidimos abrir um estúdio de beleza. Esse que tem exatamente 3 meses. E numa conversa nesses cafés da manhã que a gente teve, onde havia muito choro, lágrimas, sorrisos, a gente decidiu se unir, né, ainda mais e abrir o nosso estúdio, porque o nosso desejo é alcançar mulheres, não somente no cuidado da beleza, mas também nessas experiências, né? É como eu falei, a troca de experiências, ela tem um poder de transformar. E aí nós abrimos o nosso estúdio de beleza, que hoje é localizado no Esplanada 3, em Valparaíso. E é um cantinho, assim, muito especial pra gente. Nós montamos um espaço kids. Então, nós temos uma salinha que era a nossa prioridade desde sempre, né? Pra cuidar dos nossos filhos e ofertar que outras mães pudessem ter esse momento e não precisassem deixar os seus filhos com ninguém. Então, assim, lá hoje a gente trabalha a gente faz sobrancelhas, unhas, realinhamento capilar, mas olha, vocês podem ter certeza que não é só isso. Todos os dias chega uma mulher pra gente com uma história diferente pra contar, ou até pra compartilhar algo que tá vivendo e não tá sabendo lidar. E com isso a gente tem alcançado de uma forma diferente, né? Hoje a gente sabe que a beleza feminina, ela é muito importante pra mulher. A autoestima, ela ainda é o que move a mulher. Né? Se a mulher ela tá se sentindo bem, é óbvio, ela vai dar conta de tudo, mas quando ela tá se sentindo mal, insegura, triste, ela fica assim num estado muito depressivo. Então, hoje eu tô nessa área da beleza, inclusive o segundo curso que eu falei pra vocês que iniciei foi na área de estética, porque hoje assim, eu entendo que através de lá a gente vai conseguir alcançar muitas mulheres, que a psicologia, ela caminha comigo para a vida, para o meu ministério em si. Então, assim, o intuito é esse, são mulheres, sempre foi. E quando a gente entende qual é o nosso propósito de vida, até o que a gente carrega se torna mais leve. Porque hoje eu consigo entender o porquê da psicologia. Porque a psicologia, ela me traz um conhecimento, ela me traz esse olhar, essa empatia muito maior. E hoje a área da estética, ela me faz alcançar mulheres que eu acredito que pode ser que nunca chegariam
numa clínica, né, para fazer um atendimento, porque a gente ainda sabe que tem muita resistência. Demonstrar fraqueza não é fácil, nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Quem quer, né, realmente expor ali as suas fragilidades, mas através da beleza, a gente tem conseguido alcançar o coração dessas mulheres. E assim, em tão pouco tempo, como a gente tem ouvido histórias, tem compartilhado experiências incríveis. Então eu acredito que é isso, né? Tudo isso engloba. E eu vivo nesse mundo feminino aí, que é para onde eu carrego, é a minha essência. Realmente é esse cuidado, é esse olhar, é saber segurar na mão e falar, olha, você não tá sozinha. É como eu falei e eu vou repetir, você não precisa ter uma história de vida sofrida, mirabolante, não precisa. Mas as experiências que você vive, se você compartilhar com outra pessoa, você já